de Deus Filho, nosso Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a prosperidade divina entrando na tua família, a prosperidade divina entrando na tua casa, no teu trabalho, em todas as áreas da tua vida, a prosperidade rendendo a escassez, rendendo a inveja, rendendo as contrariedades e resistências do inimigo, e tudo dando certo, você prosperando, avançando, e o nome de Jesus glorificado. E pedimos a sabedoria do Senhor para o dia de hoje, uma sabedoria especial. Livra-nos do laço do diabo, Senhor. Livra-nos das tentações, livra-nos da maldade. Desfaça agora, Pai, todo o plano do inimigo contra nossas vidas e nos enche da Tua presença, nos enche da Tua graça e do Teu favor, no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, que alegria poder estar aqui junto com você. O Senhor tem uma palavra para a tua vida hoje. Preste muita atenção nessa palavra, porque essa palavra, ela pode nortear muitas decisões e também aquilo que você está ouvindo. Deus está operando muito através desse propósito que nós começamos ele, e eu sinto que Deus quer mexer em muitas coisas. É isso que eu sinto dentro de mim, que Deus está mexendo na vida das pessoas, Deus está trabalhando dentro delas, no interior. É uma obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo abrindo os olhos das pessoas. Tem gente que não dava atenção e agora começou a dar atenção, porque Deus está chamando a sua atenção para um novo tempo. Isso que você sente aí dentro de você, de se aproximar mais de Deus, de criar uma conexão mais cerca, mais próxima de Deus, essa é uma obra do Espírito. Saiba que isso é uma obra do Espírito que está trazendo você nessa oração, que está levando você a orar mais, que está levando você a se entregar. Isso é a obra do Espírito Santo na tua vida, e glória a Deus por isso. Tem um texto da palavra que é João 10:5, que diz assim, preste atenção: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor e as suas ovelhas ouvem a sua voz, conhecem a sua voz, mas não seguirão a voz dos estranhos. É por isso que nós precisamos ter intimidade com Jesus, para dar ouvidos à voz dele e não às outras vozes. Esse mundo está cercado de vozes contrárias, vozes que você pode até pensar que são de Deus, mas a voz do estranho que a Bíblia está dizendo aqui é a voz que não leva você para perto de Deus. Ao contrário, ele leva para longe da vontade de Deus. E hoje existem muitas pessoas que querem dar palpite na nossa vida. Existem pessoas que querem manipular você e querem dizer tudo para você, de como você deve viver, do que você deve comprar, do que você deve empreender, daquilo que você não deve se dedicar. Mas você tem que se deter a uma voz, a voz do Espírito Santo. Você tem que consagrar a sua vida à voz do Espírito Santo, que conhece não apenas o seu ontem e o seu hoje, mas conhece toda a eternidade. Você precisa dar ouvidos ao Espírito Santo. Quem ouve o Espírito Santo anda certo, anda na luz, anda livre de todo mal. E um detalhe, quando você ouve a Deus, você está andando num caminho não só de luz, mas você está contando com todo o aparato celestial. Ouvir a voz de Deus vai conduzir você seguro aqui nesse mundo.
E você vai poder contar com os anjos de Deus batalhando por você durante toda a sua jornada aqui nessa terra. Então ouça a voz de Deus e não a voz dos estranhos. Existem críticos que vão vir para tentar, muitas vezes, seduzir o teu coração, para que você desista de algo que faz parte do teu propósito. Os críticos vão vir para lhe desanimar. Os críticos vão vir porque estão com inveja daquilo que Deus está fazendo na sua vida, das coisas boas que estão acontecendo. Ou seja, não dê ouvidos a críticos para você não deixar de ouvir a Deus. Toda a direção que você precisa para a sua vida está no Espírito Santo, está na palavra de Deus. Por isso, nós precisamos nos concentrar na voz de Deus, porque daqui a pouco, sabe, existe tantas vozes que vão querer que você faça isso, que você faça aquilo, lhe dando fórmulas e receitas para o sucesso, quando, sabe, uma coisa só é necessária, que você se concentre na voz de Jesus, porque é na voz de Jesus que tem a estratégia, é na voz de Jesus que está o seu rompimento, é na voz de Jesus que está, sabe, a vida abundante que Deus tem para a sua vida. Se concentre na voz dele, se concentre na voz dele. É que, sabe, muitas vezes Deus vai falar coisas com você, enquanto o mundo está dizendo para você, faça isso, faça aquilo. A voz de Jesus diz para você, simplesmente fique aonde você está e eu vou abrir a porta para você. A voz de Jesus vai lhe conduzir sempre num caminho diferente do caminho desse mundo. Enquanto esse mundo, sabe, vai trazer uma ansiedade para você, enquanto esse mundo vai encher você de preocupação, vai encher você de dúvidas e de medos, a voz de Jesus vai te manter seguro. A voz de Jesus vai fazer você caminhar sobre as águas com fé, focado em Deus. Sabe, nós entramos em um caminho de milagres quando nos focamos naquilo que Deus disse. Entramos num caminho de milagres quando nos focamos naquilo que Deus disse. Não damos ouvidos a outras vozes. Quando Jesus estava andando sobre as águas e Pedro e os discípulos estavam dentro do barco, estavam no meio do mar e tiveram aquela visão extraordinária do homem de Nazaré andando sobre as águas, aquilo foi incrível, uma cena de filme, cheio de efeito especial, mas acontecendo na realidade. E Pedro disse, mestre, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse, vem. Enquanto Pedro se concentrou na voz de Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando ele começou a dar ouvidos à voz da dúvida, à voz do vento, a voz das águas turbulentas embaixo dos seus pés, ele começou a naufragar. Tem tanta gente dizendo para você, largue esse casamento. Tem tanta gente dizendo para você, saia desse serviço. Tem tanta gente dizendo para você, sabe, que você tem que dar atenção àquelas injustiças que estão fazendo contra você. Ei, mas o que Deus está falando com você? Porque é isso que nós temos que fazer. Nós temos que conferir toda voz que vem ao nosso ouvido, nós temos que conferir com aquilo que Deus está falando conosco. O que Deus está dizendo para mim na palavra dele? O que Jesus está revelando para mim? O que o Espírito Santo está mostrando para mim? Essa é a voz que você tem que se concentrar. É na voz do Espírito Santo. É na voz que nunca lhe abandonou. Jesus é o bom pastor. Se você seguir ele, ele vai lhe conduzir a pastos verdejantes, a águas tranquilas. E você não ficará perdido. É essa a voz que você tem que se concentrar. É na voz de Jesus. É nessa voz que você nunca vai ter problemas. É seguindo a voz dele. Enquanto existem vozes religiosas, sabe, que muitas vezes dizem que não há o poder de Deus, que Deus não faz, que Deus não opera. Deixa eu dizer uma coisa para você, o que Jesus está falando, o que o Espírito Santo está dizendo na sua palavra. Deus está falando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Ou seja, essa é a voz de Deus. Nós temos que nos concentrar na voz de Deus e então caminharemos sobre milagres. A voz de Deus
não vai querer que você ande num caminho de fofoca, de mentira, de pecado. A voz de Jesus vai sempre lhe conduzir para um caminho santo, uma vida separada do pecado, uma vida separada, sabe, de todo o enrosco aqui desse mundo. Essa é a voz de Jesus. A voz de Jesus está aqui, está na sua palavra. Na sua palavra você pode confiar, você pode descansar totalmente e você terá paz. Eu deixo essa palavra ao teu coração no dia de hoje, porque eu sei que essa é a palavra de Deus para você. Se concentre na voz dele e você viverá milagres. Amém? Você acredita? Escreve aqui nos comentários: a voz de Jesus me guia. Escreve: a voz de Jesus Cristo me guia. É essa voz, meu amigo, é essa voz que você tem que ouvir, a voz de Jesus que guia. É essa voz que lhe dá paz. É essa voz que vai guiar a tua vida. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus, da Josiane. E a Josiane escreveu assim: graça e paz. Meu filho tinha gastrite causada por bactéria desde pequeno e sempre estava doente. No final do ano, durante a oração, eu pedi a Deus a cura. E após essa oração, ele não apresentou mais sintomas. Essa semana ele fez uma endoscopia que não revelou mais anormalidades e o exame deu normal. Deus é bom em todo o tempo. Estou aqui agradecendo a Deus e a você por nos ajudar tanto com sua fé e suas orações constantes. Josiane, Jesus Cristo te abençoe. Toda a honra e toda a glória a Ele. Ele cura, Ele opera milagres. E se você entrou aqui em busca de um milagre, em busca de vencer algo na sua vida, você chegou no lugar certo. Jesus Cristo vai tocar na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo vai tocar na tua vida? Então, aguarde, porque é isso que vai acontecer. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e você que me acompanha pela TV Bandeirantes, que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Eu tenho orado às 6 da manhã e às 18 horas aqui. E todos os dias às 9 da manhã eu dou uma direção profética que tem sido uma bênção para milhares de pessoas. Eu tenho tido muitos testemunhos das minhas lives das 9 da manhã. Se você puder e quiser, vem estar com a gente. Hoje, 9 da manhã, eu vou estar aqui e vai ser incrível em nome de Jesus Cristo. Tá bom? E também, se você ainda não conhece nossos livros, eu convido você a conhecer. Esse aqui é o Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. Eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. É a multiforme maneira de Deus agir. Deus fala conosco e nós temos que estar atentos à sua voz. Esse aqui é um devocional profético que eu tenho sido, assim, agraciado por Deus de receber tantos e tantos testemunhos de como esse livro está sendo um transformador na vida de muitas pessoas. Tem muita direção de Deus aqui para você, é um devocional, uma palavra para cada dia. E aqui, o livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse livro aqui vai te ajudar. Amém? Se você é o tipo de pessoa que tem sonhos proféticos, quer uma explicação sobre teus sonhos, que você sente que Deus fala com você, esse livro aqui vai te ajudar a entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Nem todo sonho é de Deus, mas tem sonhos que são proféticos e que sim, são uma revelação de Deus para o teu futuro. Amém? Eu também quero convidar você a se tornar aluno da Academia Kingdom. E essa semana, presta atenção, essa semana eu tenho 2 ministrações inéditas que eu irei fazer dentro da Academia Kingdom Global. Coisas que eu não falo aqui no YouTube, mas eu vou falar dentro da academia, certo? Então você que é meu aluno na academia, essa semana, na terça, amanhã e quinta-feira, nós vamos ter ministrações especiais. Ministrações especiais, não perca. Quer se tornar aluno da Academia Kingdom? Então depois vai lá no meu site www.vinicius17.com.br e ali você se torna aluno da nossa Academia Kingdom Global. É um treinamento de 1 ano que tem o objetivo de lhe ajudar a crescer espiritualmente, a mudar a sua mentalidade e fazer de você uma pessoa mais do que vencedora, fazer com que você seja o que Deus desenhou para você aqui nessa terra. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e você, que é meu parceiro na televisão,
e é meu intercessor também. Continue orando por nós, certo? Estamos em 2 emissoras, na TV Bandeirantes e na Rede TV. Deus tem nos abençoado e estamos conseguindo realmente ser fiéis ao compromisso que estabelecemos. Milhares de pessoas estão sendo abençoadas. Que Deus te abençoe e continue orando por nós. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas pernas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Enquanto eu estava lendo aqui, eu tive uma visão, e eu vi uma pessoa, sabe, é como se ela estivesse numa prisão, e essa pessoa, ela estava passando por várias celas, tentando sair daquele lugar. E eu acredito que essa prisão que Deus me mostrou é uma prisão espiritual, onde Deus está querendo livrar pessoas que estão aqui e que estão amarradas ou encarceradas em várias áreas espirituais da sua vida, e você está tentando se libertar de algo e não está conseguindo. Jesus Cristo vai lhe dar o poder para você sair dessas prisões que você está, seja de qualquer ordem, seja um pecado, seja um vício, seja um relacionamento tóxico. Eu vim aqui para liberar uma palavra porque o Senhor me mostrou, e eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por você para que você consiga vencer. Você está tentando, mas existem cadeias espirituais. E essas cadeias espirituais você vai ter que vencer correndo. E essa corrida vai ser no Espírito. Vai ser você se entregando a Deus mais. Por isso eu quero convidar você a estar comigo nas orações essa semana sem falhar, às 6 da manhã, às 18 horas. Porque Deus está querendo lhe dar liberdade total, quebrar essas correntes, essas celas espirituais que estão te prendendo. Amém? Esses enroscos que você sai de uma coisa e entra noutra. Deus vai te dar vitória e vai te dar direção para você sair totalmente disso que está prendendo a sua vida e impedindo você de viver uma vida livre. Amém? Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários. Jesus me comprou uma liberdade. Escreve aí, Jesus me comprou uma liberdade. A Bíblia diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que Deus está querendo fazer com você, tornar você livre de algo. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que a prosperidade entre agora no lar dessa pessoa, que a prosperidade toque em todas as áreas dela, tornando ela bem-sucedida em todas as coisas, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu oro agora também, Senhor, para que a paz se estabeleça nesse lar e que a vida abundante que Deus, que Jesus Cristo tem para essa pessoa, se manifeste na vida dela. E nós oramos agora, Senhor, para que toda pessoa que está amarrada espiritualmente, está em cadeias espirituais, está em prisões espirituais, que ela seja livre pelo poder de Jesus Cristo. A Tua palavra diz que Jesus Cristo veio para nos libertar. Jesus Cristo veio para nos libertar, que as cadeias espirituais sejam quebradas agora, que todo tipo de amarra na vida dessa pessoa, todo tipo de sistema que mantém essa pessoa num cativeiro, até mesmo do pecado, Deus,
até mesmo do pecado, que essa pessoa seja livre agora. Que essa pessoa seja livre agora completamente, no nome de Jesus. Que ela seja liberta agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, que o poder de Deus toque a tua vida, que você consiga sair de pecados, que você consiga sair de amarras espirituais, que você consiga sair de lugares de escuridão, que você consiga sair de relacionamentos tóxicos, que você consiga sair de ambientes errados. Seja livre, Senhor, aonde houver arrependimento, pessoas que estão se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo de caminhos errados, pessoas que estão sendo convencidas pelo Espírito Santo agora, que a luz de Jesus Cristo entre agora nesse quarto de hospital, que a luz de Jesus Cristo entre nesse lugar onde essa palavra está entrando e que essa pessoa seja livre agora, livre para uma nova vida, livre para uma nova experiência, livre para viver o que Deus tem projetado para a vida dela. E eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda influência do mal renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto, em o nome de Jesus Cristo, seja livre. Eu te abençoo, a ti, a tua casa e tudo que estiver ligado a ti, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, no nome de Jesus Cristo. E compartilhe agora essa oração. Se você foi abençoado, sente que foi abençoado, compartilha com 7 pessoas. Amém? Deus vai trazer isso de volta para você multiplicado. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora, em nome de Jesus. Vou estar ao vivo às 9 da manhã, se Deus quiser, e depois às 18 horas. Paz e prosperidade. Deus te guarde, Deus te abençoe. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos e declaramos sobre todas as áreas da nossa vida, justiça total de Deus. Senhor, nós cremos que o Senhor é o juiz de toda a terra. Colocamos nossa causa, colocamos nossa família, colocamos nossos projetos, colocamos todo o mal também contra nós diante de Ti e pedimos a Tua justiça. Tu és um Deus fiel e que luta por nós. Por isso, ó Deus, continuaremos, não temeremos e cremos que o Senhor tem o melhor preparado para nós. Que no dia de hoje as portas certas possam se abrir, o Senhor nos conecte às pessoas do nosso destino e oramos para que o Senhor nos livre de todo o laço do passarinheiro e de toda a arma forjada contra nós. Declaramos, ó Deus, a nossa dependência total e completa do Senhor. Sim, ó Deus, nossa vida está nas Tuas mãos. Tudo que temos e tudo que somos vem de Ti e reconhecemos nossa total dependência de Ti e do Teu poder. Por isso, Pai, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda nossos filhos, guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Eu oro, Pai, consagrando o dia de hoje a Ti, para que seja um dia marcado por milagres, por sobrenatural e pela ação de Deus em nossas vidas. Doce Espírito Santo, nos entregamos por inteiro a Ti. Confiamos em Ti, confiamos na Tua justiça, confiamos na vida sobrenatural do Senhor. Por isso eu oro agora pela saúde de cada pessoa que está aqui nessa oração, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão orando por um ente querido que está doente. Eu oro pela cura total e completa dessa pessoa. Sim, invocamos o nome de Jesus Cristo, porque cremos que Jesus cura. Cremos que Ele cura, Ele tem o poder, por isso nossa fé está em Jesus, aquele que cura,
e nós declaramos saúde a todo corpo doente, a todo corpo enfermo, e dizemos a todo câncer, a toda alergia, a toda infecção, inflamação, dores no corpo, rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Sim, nós invocamos o nome de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, e levantamos como uma bandeira em o nome de Jesus. O Senhor é a nossa bandeira. Sim, Jesus, Tu és a nossa bandeira. Oramos, Pai, para que todo poder maligno seja quebrado na autoridade de Cristo Jesus. O Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo, e nada nos faria dano algum. Por isso nós quebramos agora toda ação maligna contra nossas vidas ou famílias, em o nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livram. Assim nós cremos e oramos em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Bom dia novamente. Que Deus te guarde, que Deus te proteja. Eu tenho uma palavra que o Senhor me deu ontem antes de dormir. Eu quero compartilhar essa palavra com você, porque ela é uma palavra profética para a sua vida. E antes de compartilhar essa palavra, deixa eu dar o testemunho da Maria Cristina. Ela escreveu assim: eu vim contar um testemunho sobre um câncer no intestino. No ano de 2024 começou a minha luta. Fiz um exame e descobri um cisto no ovário. E quando fui fazer a cirurgia, no dia 21 de janeiro, o médico descobriu também um mioma no útero e um tumor no intestino. Depois de um tempo eu fiz a biópsia e o resultado deu maligno. Uma irmã minha me enviou uma oração sua e eu comecei a ouvir e participar das campanhas. Fiz novos exames, fui à médica e graças a Deus estou curada. Jesus me curou. Toda honra e glória sejam dadas a Ele. Glória a Deus, Maria. Jesus cura. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Ele opera milagres. Nossa fé está em Jesus Cristo. E glórias a Deus, Ele cura. Toda glória a Ele, todo louvor a Ele, toda adoração a Ele. Por isso, você que está aqui, olha a importância de compartilhar uma oração. Ela recebeu um compartilhamento no capítulo mais difícil da vida dela. É por isso que você precisa compartilhar as orações, mandar para amigos, para parentes, para pessoas próximas de você. Às vezes a pessoa está passando por uma coisa quieta, não compartilhou com ninguém, está só ela e Deus lutando contra aquele mal. E vem a oração na hora certa, vem a palavra na hora certa. Por isso, seja usado por Deus agora e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Eu quero compartilhar uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 2. Nós estamos no propósito de 7 dias, orando pela justiça total de Deus. O Senhor falou comigo isso semana passada, quando estávamos encerrando o outro propósito. O Senhor falou para mim: ore pela justiça. Só que eu orei algumas vezes esse ano, pedindo a justiça de Deus, justiça nas portas, orando pela justiça divina, mas o Senhor me tocou e eu fiz isso. E eu creio, é proposital para esse tempo. Por isso, entre de cabeça nesse propósito. Ore conosco às 6 da manhã e às 18 horas. Inclusive hoje vou fazer às 18 horas ao vivo e depois nós vamos ter um evento de casais gratuito, online, para você poder participar. Ontem esteve comigo um amigo que compartilhou uma poderosa palavra para os casamentos e hoje outro amigo vai compartilhar a palavra também para os casais. Vai ser maravilhoso depois da minha oração das 18 horas. Por isso que eu estaria ao vivo na oração hoje às 18 horas. Amém? Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 em diante, diz: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo?
Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo, preste atenção nisso, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Tem muitas verdades de Deus aqui hoje, mas tem uma em específico que eu quero frisar: a importância de Jesus estar na nossa vida. A importância de Jesus estar na nossa vida. Jesus foi convidado com seus discípulos a estar nessa festa. Essa festa, os organizadores, os noivos, não haviam se preparado para a falta de vinho, mas faltou. No entanto, eles haviam convidado as pessoas certas e convidaram a pessoa mais certa dessa festa. Eu posso dizer o elemento chave dessa festa, que é Jesus. Jesus estava lá. Nós temos que ter Jesus na nossa vida. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa casa. Ele é o Senhor da nossa família, da nossa existência. Jesus tem que estar conosco. Jesus tem que estar na minha casa. Jesus tem que estar na minha vida. Porque pode chegar o dia que falte o vinho. O que é faltar o vinho? O vinho, ele simboliza a alegria. Quando acaba a alegria, quando acaba a paz, quando entra a angústia, quando entra a depressão, quando entra a tristeza, quando você se vê abatido de forças, ou você está enfrentando uma crise financeira, ou no seu casamento, ou você está com sérios problemas com seus filhos, e nesse dia, se Jesus estiver aí, você vai ter todo o suprimento que você precisa para que um milagre aconteça, para que uma operação sobrenatural se manifeste e salve a tua casa, salve o teu destino, salve a tua vida. E eu acho tremendo que quando acabou o vinho, quem foi falar com Jesus foi a mãe de Jesus, foi Maria. Maria chegou para Jesus e disse: acabou o vinho. E ele disse: que tenho eu contigo? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o que eu posso fazer? E Maria olhou para os serventes e disse a eles: façam tudo que ele vos disser. Eu quero que você guarde isso. Faça tudo que ele vos disser. É importante quando estamos no meio de uma situação, de um impasse, de um momento de tensão, de uma guerra na nossa vida, nós fazermos tudo, absolutamente tudo que Jesus mandar. Não faça para mais, não faça para menos, faça exatamente o que Ele mandar. Esse é o segredo para você resolver qualquer problema, para você sair de qualquer crise, para você vencer qualquer gigante, para você romper com a escassez, romper com a limitação, romper com o fim de algo. É você prestar atenção em tudo que Jesus disser, porque o que vale não é o que as pessoas dizem para você. O que vale é o que Jesus diz. E se Jesus,
Ele já lhe deu uma palavra, Ele já lhe deu uma direção, Ele já mostrou um caminho para você. Siga aquele caminho. Independente do barulho que estiver na sua volta, independente da crise que estiver batendo na sua porta, ou do quanto você está sendo atacado ou injustiçado por pessoas, ou até mesmo, sabe, o inimigo vociferando próximo de você, você tem que se manter firme em tudo que Jesus, Ele diz para você. Se Ele diz continue, continue. Se Ele diz para você fazer algo, faça. Maria disse para os serventes, façam tudo, absolutamente tudo que Ele disser para vocês. Maria sabia de algo. Maria sabia que quando Jesus falava, as coisas aconteciam. Ela sabia. Por isso nós temos que saber também que quando Jesus fala, quando Jesus mostra um caminho, quando Jesus diz para você bater numa porta ou procurar determinada pessoa ou tomar determinada ação, faça. Faça o que Jesus mandar. Maria disse aos serventes, façam tudo que Ele vos disser. Não duvidem, não brinquem, façam o que Ele disser. E a Bíblia diz que havia lá 6 talhas, 6 vasos. Jesus mandou encher de água e depois mandou levar um copo, uma prova ao mestre-sala, que era a pessoa responsável pelo casamento. E a Bíblia nos diz que quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele falou para o noivo, você guardou o melhor vinho até agora. Geralmente as pessoas, elas servem o melhor vinho primeiro, mas você guardou o melhor para agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas que Jesus muitas vezes fala ou ministra podem parecer loucura para os homens. Podem parecer, sabe, uma instrução louca, uma instrução insensata, mas foi essa instrução simples, mas louca, que fez com que aquela festa não acabasse, que fez com que um milagre acontecesse. Siga a direção de Deus para a sua vida. Independente, sabe, do quanto você está lutando contra uma direção, porque isso pode acontecer conosco, de Deus falar algo conosco e nós lutarmos contra aquilo que Deus falou conosco. No entanto, eu lhe aconselho em nome de Jesus, siga à risca o que Jesus te falar. Siga à risca a direção de Deus, o que o Espírito Santo está apontando para você, porque é isso que Deus, Ele quer, que você o obedeça. E você verá o milagre. Outra coisa que eu vejo aqui é que eram 6 talhas. O número 6 é o número do homem. Quando o homem falha, Deus pode fazer um milagre no homem. Quando o homem erra, Deus pode fazer um milagre no homem. Quando o homem está sem perspectiva, Deus pode fazer do nada alguma coisa, porque foi isso que Ele fez. Ele usou os vasos, as talhas, e usou a água que tinha. Ele usou o que tinha e transformou em um milagre. Deus, Ele quer usar o que você tem e transformar em um milagre. Daí você diz, a minha empresa, será que é uma talha dessas? Pode ser. Seu casamento também, sua vida espiritual também. E se você permitir, Ele pode transformar água em vinho. Ele pode mudar a sua realidade. Não importa o tanto que você se afundou no pecado, o tanto que você tem andado distante dele. Se você permitir,
e fizer o que Ele te manda, a sua vida pode ser transformada sim. O Senhor tem o poder de te perdoar, o Senhor tem o poder de te libertar dos teus pecados, o Senhor tem o poder de te dar uma nova vida, o Senhor tem o poder de te salvar. Ele tem o poder. Tudo o que você precisa fazer é seguir as instruções. Maria disse: façam tudo o que Ele vos disser. Faça tudo o que Jesus disser. E você verá o sobrenatural bem diante de você. Você verá o sobrenatural. Você verá o agir de Deus na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu vim aqui para liberar uma palavra profética sobre a tua vida. E a palavra profética que eu libero sobre você é que mesmo que você tenha chegado em um momento onde acabou alguma coisa na sua vida, talvez até um recurso tenha acabado, se você seguir as instruções de Jesus, se você ouvir a sua palavra, se você for guiada pela palavra de Jesus, nunca mais faltará nada na sua vida. É por isso que Jesus tem que estar presente. Porque quando Ele está presente numa vida, quando alguém o aceita como único e suficiente Senhor e Salvador, é ali que vai acontecer o sobrenatural. É ali que vai acontecer os milagres. É ali que vai haver a liberação de Deus sobre a vida daquela pessoa. Por isso, eu quero agora, nesse momento, orar por você, orar pela tua casa, orar pela tua família, para que Jesus opere um milagre. Ele opera milagres, Ele salva, Ele tem o poder de mudar o clima. O clima, quando acabou o vinho, era de tristeza, a festa vai acabar. Mas então, Jesus deu um jeito, Jesus vai dar um jeito para você não perder aquilo que Deus te deu. Jesus vai dar um jeito para restaurar a falha do homem. Talvez tenha sido um erro de cálculo, talvez eles não foram prudentes o suficiente, ou talvez tenha vindo mais convidados do que eles haviam esperado. No entanto, não importa o problema, se Jesus está presente, Ele vai dar um jeito. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai dar um jeito na tua vida. Deus vai dar um jeito com aquilo que você tem. Deus vai dar um jeito. Deus vai restaurar isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê nessa instrução do Senhor para a sua vida, para a sua casa? Aleluia! Glória a Deus! Deus é fiel, Deus é bom em todo tempo. Chame por Jesus agora, diga: Jesus, vem. Você que ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, chama Ele aí. Diga: Jesus, vem, entra na minha vida, entra na minha festa, entra na minha casa, entra na minha falha e me ajuda a reverter isso em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Hoje às 9h45 estarei ao vivo na Academia Quinto Global. Nós estaremos encerrando o módulo e começaremos o módulo de treinamento profético na semana que vem. Hoje eu encerro um módulo e na semana que vem vou começar um módulo de treinamento profético para quem ama o profético. Nós vamos falar sobre o dom de profecia, vamos falar sobre a palavra profética, como discernir o que Deus está falando no teu coração. Vai ser tremendo esse novo módulo que nós vamos começar na semana que vem. Então, hoje, 9h45, nós vamos ter esse tempo de ensino dentro da Academia Quinto Global. E se você não é nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no nosso site www.vinicius7.com.br. Hoje à noite também nós vamos ter a continuação do nosso evento para casais, depois da minha oração das 18 horas. E quem perdeu ontem, se você é aluno da academia, já está lá na academia, tá? A palavra que o pastor Josué Gonçalves trouxe está lá dentro da academia já. E hoje também você vai poder assistir ao vivo, mesmo que você não seja aluno da academia, mas quando acabar a transmissão, daí aquela pregação de hoje vai para dentro da Academia Quinto Global, ok? Muito bem. Salmos 91, compartilhe essa oração, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero liberar uma palavra sobre uma pessoa chamada Naomi. Seja você quem for, que se chama Naomi, ou tem uma filha chamada Naomi, Deus te visita nesse momento, e o Senhor vai fazer um milagre na sua vida, na sua casa. Assim como Jesus fez um milagre nesse casamento, o Senhor vai fazer um milagre aí também na sua vida. E eu quero também liberar uma palavra agora geral para todos vocês. Da mesma maneira que Jesus fez um milagre nessa festa, e eram 6 talhas, ele mandou encher de água. Por mais que você tenha falhado em algo, Deus tem o poder de transformar essa falha em um milagre. Ele tem o poder de operar um milagre mesmo que você tenha falhado, mesmo que você tenha tomado uma decisão errada, mesmo que você tenha comprado errado, mesmo que você tenha vendido errado. Deus pode fazer um milagre, porque nós pensamos às vezes que Deus não conserta coisas. Deus conserta sim. Ele tem o poder para consertar. Eu quero liberar essa palavra. Deus vai consertar. Se você colocar a fé em Jesus Cristo, chamar pela presença dEle, Ele vai consertar. Ele vai consertar aonde você falhou. Amém? E a terceira palavra que eu quero liberar hoje é sobre uma pessoa de sobrenome Magalhães, que está aí me ouvindo. O Senhor está alinhando coisas na sua vida. E sabe o que você vai ver? Quando terminar esse processo, você vai entrar em um outro nível de prosperidade, de avanço, de crescimento e principalmente de entrega para Deus, de uma conexão maior, porque isso já começou. Mas eu vejo lá na frente Deus mostrando, sabe, o que Ele vai fazer na sua vida, e Ele vai te usar para servir muitas pessoas. Amém? Seja você quem for e que sente que essa palavra é de Deus para o teu coração. Nós vamos orar agora. Permita-me orar por você. Escreve aqui nos comentários a palavra justiça total. Escreve aí, justiça total. Amém? Estamos firmes nesse propósito, firmes. Eu sei que cada um de nós aqui precisa de justiça de Deus, de alguma forma ou de outra. Precisamos da justiça do Senhor na nossa vida. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, libera do teu poder agora sobre a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo. Visita, Pai, este homem, visita essa mulher, visita essa casa, e nós te pedimos agora, Jesus, que a tua presença nos revista. Nós queremos a tua presença na nossa vida, queremos o Senhor conosco. Nos enche da tua presença, porque essa é a certeza, não só que o milagre vai acontecer, mas que o Senhor nunca vai nos desamparar. Por isso nós te pedimos, ó Deus, agora, manifesta a tua justiça em favor de cada um dos teus filhos que estão clamando dia e noite, para que o Senhor libere justiça na sua vida. Por isso eu oro para que tudo aquilo que está bloqueado, tudo aquilo que está travado, que haja uma liberação do céu sobre a vida dessa pessoa agora. Toque-a com teu poder, Senhor. Toque-a com a tua graça, Espírito Santo. E que todo laço de Satanás seja desfeito em nome de Jesus Cristo. E oramos, Pai, por essa pessoa, Senhor, que de alguma maneira
acabou na vida dela algo e que ela não sabe como restaurar, ela não sabe mais como ter uma restauração, uma restituição na vida dela. Dá vitória para ela, Pai, e livra ela do laço de Satanás. Quebra as correntes espirituais agora e manifesta a tua glória. E eu oro por todo aquele que está doente, para que seja curado em nome de Jesus. Jesus quis te dar saúde, seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Jesus cura, nossa fé está em Jesus, cremos em Jesus e eu quero declarar cura total do alto da cabeça à planta dos pés. Eu digo a toda ferida, feche, eu digo a toda alergia, renda-se, eu digo a toda impossibilidade, em nome de Jesus, cesse, e que o milagre de Deus toque a tua vida. Pai, que no dia de hoje possamos experimentar portas abertas, que no dia de hoje possamos viver o favor do Senhor na nossa vida e declaramos que a presença de Jesus Cristo é tudo o que precisamos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que teu dia hoje seja um dia de vitórias e de grandes testemunhos. Que Deus te abençoe até 9 da manhã. 9 da manhã eu vou estar aqui ao vivo com vocês e depois às 18 horas ao vivo também. Deus abençoe a todos.